Você já se perguntou se um ato simples como tomar banho pode abrir uma porta invisível que leva à pobreza e ao infortúnio? Na Bíblia, até as ações aparentemente comuns têm o poder de transformar nossas vidas. Deus nos ensina que tudo tem o seu tempo, e esse tempo é a chave para determinar se estamos vivendo em paz e bênçãos ou se estamos abrindo portas para coisas negativas entrarem. Então você tem realizado suas ações diárias no momento certo que Deus planejou para você. Hoje, não vamos apenas discutir uma ação simples como tomar banho, mas vamos nos aprofundar no impacto poderoso do tempo e das nossas ações guiadas por Deus. Tomar banho nos momentos errados pode afetar nossa saúde física e mental, gerando consequências imprevisíveis. Mas se você entender que cada ação tem um propósito, você será o responsável por controlar sua vida, não o acaso ou a ignorância. Você tem coragem de mudar a forma como vive, começando pelas pequenas decisões diárias. Vamos começar essa jornada para explorar e mudar a sua vida, seguindo o ritmo que Deus planejou para você. Você já se perguntou por que tudo em sua vida acontece em um momento específico? Eclesiastes 3:1 nos ensina que tudo tem o seu tempo e tudo o que se passa debaixo do céu tem o seu momento. Deus não deixa as coisas acontecerem ao acaso, mas cada momento da nossa vida tem um significado profundo. O tempo não é apenas a passagem de segundos, mas é um presente valioso que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e completa. Quando você vive de acordo com o ritmo do tempo que Deus planejou para você, você sentirá facilidade em tudo o que fizer e experimentará a paz e a prosperidade que Ele preparou para você. No entanto, se você não reconhecer e seguir o seu tempo, pode perder grandes oportunidades que Deus tem para você. Você está disposto a viver sob a direção de Deus para que cada minuto da sua vida se torne um momento de grande significado e bênção. Acredite no plano maravilhoso que Deus tem para você e caminhe com fé no tempo dele. Desde a criação do mundo, Deus estabeleceu uma ordem perfeita onde cada momento tem um propósito sagrado. A luz separada da escuridão, o dia separado da noite, e tudo está disposto de forma maravilhosa por ele. No entanto, quando ignoramos essa ordem e agimos fora do ritmo de Deus, podemos abrir portas para a pobreza, infortúnio e caos em nossas vidas sem perceber. Tomar banho à noite, um ato aparentemente inofensivo, pode se tornar algo espiritual, se não for feito no momento adequado. Na Bíblia, a água não é apenas um elemento físico, mas também simboliza limpeza à vida e restauração. No entanto, quando usamos a água em momentos inadequados, ela pode se tornar um fator vulnerável espiritualmente, abrindo portas para influências negativas. Reflita sobre isso. Você está vivendo no ritmo que Deus preparou para Soabiá, Adeotá para a sua vida. A noite não é apenas um tempo de descanso, mas um momento cheio de segredos espirituais profundos. Não deixe que as menores decisões, como tomar banho à noite, afetem a paz e as bênçãos que Deus preparou para você. Viva segundo a sua orientação para se proteger dos riscos invisíveis e abrir novas oportunidades em sua vida. Lembre-se de que Jesus, o modelo perfeito de perfeição, sempre soube o momento certo para todas as suas ações. Em Marcos 1:35, a Bíblia relata que, de madrugada ainda escuro, Jesus se levantou e saiu, e foi a um lugar deserto e ali orou até encontrar o Pai. Ele escolheu o momento não por acaso, mas como uma escolha intencional, mostrando uma profunda compreensão da importância do tempo em tudo o que ele fazia. Cada momento do dia tem um propósito espiritual único. A manhã tem seu propósito, a tarde tem seu propósito e à noite é um momento especial. Quando o mundo espiritual opera com mais força do que nunca. A noite não é apenas um tempo para descanso, mas também é quando as forças invisíveis operam intensamente criando influências profundas
que não podemos ver com nossos olhos. A Bíblia mostra que a noite é o momento em que o medo e o tremor se apoderam, e em várias passagens, a escuridão se torna o palco de batalhas espirituais entre a luz e as trevas. Você percebe que quando age à noite, pode estar inadvertidamente abrindo uma porta para que as coisas negativas invadam sua vida. Esses eventos não são acidentais, mas fazem parte do plano espiritual de Deus, onde ações no momento errado podem levar à pobreza, infortúnio e caos. Portanto, esteja mais consciente de cada momento, especialmente quando a noite cai. Deus estabeleceu tudo em uma ordem perfeita, e se vivermos de acordo com o ritmo dele, encontraremos paz, prosperidade e proteção. Você está disposto a ajustar sua vida de acordo com esses ritmos espirituais? Na Bíblia, muitos eventos importantes aconteceram à noite, e esses momentos têm um profundo significado espiritual que não podemos ignorar. A noite não é apenas o período para descanso, mas também é o tempo para estarmos em silêncio, refletir e nos conectar mais profundamente com Deus. Esse é o momento em que decisões espirituais importantes podem ser tomadas afetando nossas vidas de maneiras que às vezes não podemos ver com os olhos. Um dos eventos mais importantes na Bíblia que ocorreu à noite foi a morte dos primogênitos no Egito no livro de Êxodo. Quando Deus ordenou ao anjo que destruísse os primogênitos dos egípcios, isso aconteceu durante a noite, quando as trevas cobriam a terra, trazendo uma lição sobre o julgamento e o poder de Deus. Foi o momento em que sua justiça e poder se manifestaram claramente. Também não podemos esquecer do evento em que Jesus foi preso durante a noite no jardim de Getsêmani. Embora soubesse o que aconteceria, ele seguiu o plano estabelecido pelo Pai. A noite foi o momento em que Judas o traiu, mas também foi o tempo em que Jesus demonstrou seu amor incondicional e grande sacrifício. Quando a Bíblia diz, e estava escuro, isso representa a escuridão espiritual que Judas entrou ao escolher trair. Cada evento que ocorre à noite contém lições sobre a importância do tempo e da vigilância em nossas vidas. A noite, segundo a Bíblia, não é apenas o tempo para descanso, mas também o momento em que podemos tomar decisões espirituais significativas. Você está pronto para perceber que cada noite oferece uma oportunidade para encontrar paz, vigilância e a direção de Deus. Tomar banho à noite pode parecer um ato simples, mas se não for feito no momento certo, pode servir como um lembrete da necessidade de viver com atenção plena em nossa vida. A Bíblia nos ensina que todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Esta é uma lembrança poderosa de que não devemos viver segundo o instinto, mas precisamos viver com consciência, vigilância e sob a orientação de Deus. Quando tomamos banho tarde da noite, especialmente em momentos em que as forças espirituais estão mais ativas, não estamos apenas quebrando a rotina, mas também podemos, sem perceber, perturbar a ordem sagrada que Deus estabeleceu. A noite não é apenas o momento de descanso, mas também o tempo em que podemos sentir e nos conectar profundamente com Deus. Por isso, viver com consciência e vigilância em todas as nossas ações, até nas mais simples, é importante para manter a paz e as bênçãos em nossa vida. Jesus nos ensinou dizendo: não durmam como os outros, mas mantenham-se alertas e sóbrios. Este é um chamado para vivermos com responsabilidade e consciência sobre todas as nossas ações. Ações aparentemente inofensivas, como tomar banho à noite, podem se tornar uma oportunidade para praticarmos a vigilância e obedecermos a Deus em todas as situações. Cada decisão, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença em nossa vida espiritual. Você está disposto a manter-se alerta e viver sob a orientação de Deus em cada momento de sua vida. A sabedoria e o entendimento espiritual desempenham um papel crucial na vida de cada um de nós.
A Bíblia, em Provérbios 4:7, nos ensina: a sabedoria é a principal coisa. Portanto, adquira a sabedoria. Isso não é apenas um conselho, mas uma orientação valiosa de Deus, nos lembrando de que a sabedoria deve sempre ser a prioridade em todas as decisões da nossa vida. A sabedoria não vem das emoções ou da impulsividade, mas de uma percepção correta sobre o tempo e as circunstâncias para agir com discernimento e clareza. Um coração sábio perceberá os tempos e não agirá segundo as emoções ou a pressa. Como a Bíblia ensina, a sabedoria começa com a sabedoria. Uma decisão sábia não depende apenas de emoções momentâneas, mas deve ser cuidadosamente considerada e analisada à luz da orientação espiritual de Deus. Agir impulsivamente pode levar a consequências indesejadas e somente a sabedoria pode nos ajudar a evitar isso. Precisamos sempre buscar a sabedoria em todas as situações. A Bíblia também nos ensina que quando buscamos sabedoria, obtemos entendimento e discernimento corretos, o que nos ajuda a administrar bem-tempo e relacionamentos de maneira mais eficaz. Você está disposto a viver segundo a sabedoria que Deus preparou para você. Ao viver segundo essa sabedoria, você verá que não só crescerá espiritualmente, mas também alcançará paz e prosperidade em sua vida. A relação entre a pobreza e o erro no tempo é uma lição profunda que a Bíblia nos ensina. O tempo pode ser o fator decisivo em todas as ações. Agir fora do tempo não é apenas fazer algo no momento errado, mas pode levar a consequências indesejadas, como carência, dificuldades e desequilíbrio na vida. A Bíblia nos lembra várias vezes da importância de agir no momento certo, seguindo a orientação de Deus, para evitar resultados que não podemos prever. Um exemplo claro dessa relação é a história do povo de Israel na Bíblia. Quando o povo de Israel decidiu agir sem a orientação certa de Deus, eles enfrentaram o fracasso. Em Números 14, 40 a 45, quando Deus disse ao povo de Israel para esperar e não entrar na terra prometida, devido à falta de fé, um grupo deles decidiu agir fora do tempo e subiu para lutar sem a proteção e orientação de Deus. O resultado foi que eles falharam e sofreram grandes perdas. Este é um exemplo claro de que quando não agimos segundo a orientação de Deus e não fazemos no tempo certo, podemos enfrentar dificuldades inesperadas. O tempo é um fator importante em todas as coisas. Deus planejou tudo de maneira perfeita, e quando não vivemos de acordo com esse plano, os erros nas ações podem gerar dificuldades e desafios desnecessários. Quando não seguimos a orientação de Deus sobre o tempo, podemos sem querer fazer coisas que não são boas para nós mesmos, que essas ações pareçam inofensivas. Pense sobre isso. Você pode estar fazendo as coisas certas, mas se não fizer no momento certo, o resultado pode não ser o esperado. Isso não é por acaso, mas uma lição sobre a importância do tempo e da vigilância em nossas ações e decisões. Você está disposto a ouvir a orientação de Deus e agir no momento certo. Deixe que a sabedoria de Deus o guie para evitar dificuldades desnecessárias e viver na prosperidade que Ele preparou para você. A noite não é apenas um tempo para descanso, mas, segundo a Bíblia, também é o momento em que as batalhas espirituais acontecem com mais intensidade. Costumamos pensar que a noite é o momento de relaxar para o corpo e a mente descansarem, mas no mundo espiritual, a noite é quando devemos estar mais alertas do que nunca. Em Mateus 13:25, a Bíblia diz: "O inimigo semeia o joio enquanto os homens dormem." Este é um lembrete importante para estarmos vigilantes a todo momento, especialmente quando a noite cai. Quando não prestamos atenção, quando relaxamos nossa vigilância, o inimigo pode aproveitar esse tempo para semear a ansiedade e a desordem em nossas vidas. Atos, palavras e decisões precipitadas podem levar a consequências indesejadas.
Deus nos ensina a estar sempre alertas e preparados para enfrentar qualquer desafio, pois nas trevas o mal pode silenciosamente procurar nos atacar, e muitas vezes não percebemos. As forças das trevas não atuam apenas à noite, mas na verdade atuam quando estamos fracos, distraídos, ou quando não buscamos proteção espiritual de Deus. As batalhas espirituais nem sempre são claras e fáceis de perceber, mas se não vivermos em vigilância na palavra de Deus e sob sua proteção, seremos facilmente vulneráveis. Então você está disposto a viver em vigilância a todo momento da sua vida. Você está pronto para confiar na orientação de Deus para se proteger contra os desafios invisíveis. Deixe que a sabedoria e proteção de Deus sejam o escudo que o proteja contra todas as forças das trevas, não apenas à noite, mas em todos os momentos da vida. Quando permanecemos próximos de Deus e vigilantes na sua palavra, sempre seremos protegidos e guiados por Ele, através de todas as dificuldades. Na Bíblia, somos lembrados de que somos filhos da luz, não pertencemos às trevas. Tessalonicenses 5. Este é um forte chamado de Deus, convidando-nos a viver na sua luz, sem nos deixar levar pelas trevas e distrações do mundo. A luz na Bíblia não é apenas iluminação física, mas sabedoria espiritual, entendimento da verdade, santidade e a presença de Deus em nossas vidas. Quando vivemos na luz, estamos vivendo sob a direção do Espírito Santo, sob a proteção e o amor de Deus. Viver na luz não é apenas reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, mas também estar vigilante contra todas as tentações e desafios. Isso exige que cada um de nós esteja sempre alerta, vivendo com responsabilidade e cuidado em nossas ações, pensamentos e palavras. Deus não apenas nos chama para evitar as trevas, mas também nos convida a viver vigilantes para que não nos percamos ou esqueçamos da santidade e da proximidade com Ele. Para viver vigilante, precisamos estar plenamente conscientes do que está acontecendo ao nosso redor, não apenas no mundo material, mas também no mundo espiritual. Precisamos ter cuidado com as influências negativas externas e sempre buscar a orientação de Deus através da Bíblia, da oração e da união na comunidade de fé. Ao viver vigilante, não deixamos nada controlar nossas vidas, mas apenas a orientação de Deus como a única força em todas as decisões. Você pode estar se perguntando: como posso viver vigilante em um mundo cheio de tentações e desafios? A resposta é viver todos os dias dependendo de Deus. Comece o novo dia com oração, confie na sua orientação e sempre lembre-se de que você é filho da luz. A luz de Deus brilhará em você e o ajudará a superar todas as tentações. Não deixe que fatores externos roubem sua vigilância e santidade. Viva vigilante, atento e sempre mantenha sua alma e corpo puros. Quando vivemos na luz, não apenas vivemos uma vida cheia de bênçãos, mas também nos tornamos luz para o mundo ao nosso redor, guiando outros até Deus. Você está disposto a viver na luz de Deus, vigilante a todo momento, e não deixar-se levar pelas coisas temporárias e sem valor. Lembre-se de que cada decisão que você toma hoje afetará o futuro, e você pode mudar sua vida vivendo vigilante sob a orientação de Deus. Deixe a sua luz iluminar o seu caminho. Na Bíblia, a água não é apenas um elemento físico, mas um símbolo de vida, purificação e renovação espiritual. Deus usou a água para ilustrar verdades importantes na vida de seus filhos. A água é a ferramenta que Deus usa para purificar, limpar e trazer nova vida a nós. No entanto, é importante lembrar que quando a água é usada no momento errado, pode causar desequilíbrio espiritual. A Bíblia registra que a água tem o poder de purificar. Um dos símbolos mais poderosos é o rito do batismo, onde a água é usada para representar a purificação dos pecados e o começo de uma nova vida em Cristo.
Jesus nos deu um excelente exemplo sobre a importância da água no batismo, quando ele foi até João Batista no Rio Jordão e foi batizado para cumprir toda a justiça, Mateus 3,15. Através desse ato, ele não apenas purificou os pecados, mas também abriu o caminho para todos os que creem nele e desejam viver na graça e no perdão. A água também é a imagem da água viva que Deus promete dar a todos os que creem nele. Em João 4,14, Jesus diz: "Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Esta água viva é a presença do Espírito Santo que preenche e renova nossas vidas. A água viva de Deus traz paz, força e capacidade de transformação. No entanto, é importante que usemos a água no momento certo e nas circunstâncias adequadas. A Bíblia também nos ensina que quando a água não é usada no momento certo, ela pode causar desordem. Às vezes agimos precipitadamente ou sem reflexão, e essas decisões podem ter um impacto negativo em nossa espiritualidade. Assim como tomar banho no momento errado pode causar um desequilíbrio em nossa vida espiritual. A água fora do tempo pode se tornar um símbolo de desordem e confusão, em vez de trazer vida e purificação, como Deus deseja nos dar. Isso se aplica não apenas ao batismo, mas a todas as decisões em nossas vidas. Quando não vivemos de acordo com o tempo de Deus e não seguimos sua orientação, podemos abrir portas para dificuldades e perdas. Precisamos perceber que Deus estabeleceu uma ordem perfeita em todas as coisas, desde os menores atos até as maiores decisões em nossas vidas. A água é vida, mas se não agirmos no tempo certo, podemos permitir que a água se torne uma ferramenta que não nos beneficia. Então você está disposto a viver segundo a orientação de Deus, usando a água, o símbolo da vida, no momento certo em sua vida. Deixe que a purificação e a nova vida de Deus entrem em sua vida e não permita que decisões feitas no tempo errado interrompam a paz e as bênçãos que Deus deseja lhe dar. Viva sob sua orientação, e você verá que a água, vida e purificação trará uma renovação maravilhosa para a sua vida. A água é um elemento muito especial na Bíblia, trazendo vida e purificação. No entanto, como tudo na vida, a água também deve ser usada no momento certo. Usar a água no tempo certo ou errado não afeta apenas o corpo, mas também impacta profundamente nossa vida espiritual. A Bíblia nos oferece lições importantes sobre como usar a água corretamente, ilustradas por histórias e exemplos concretos. Uma das histórias mais notáveis sobre usar a água no tempo certo é a de Naamã, o comandante sírio que foi curado da lepra ao se banhar no Rio Jordão. Quando Naamã foi ao profeta Eliseu para pedir cura, o profeta não veio pessoalmente, mas enviou a mensagem pedindo-lhe que se banhasse no Rio Jordão. Inicialmente, Naamã ficou insatisfeito, pois o Rio Jordão não era tão grande e limpo como os rios em sua terra natal. Mas quando ele decidiu obedecer e se banhou no rio, foi completamente curado. Reis 5, 10, 14. Isso mostra que a obediência e o uso da água no tempo certo são a chave para receber a cura e as bênçãos de Deus. Por outro lado, a Bíblia também traz um exemplo de como a água se torna uma ferramenta de destruição quando o homem desobedece. A história de Noé e do dilúvio é uma lição clara sobre o erro no tempo. Quando a humanidade se afastou de Deus e viveu no pecado, Deus decidiu usar a água para purificar a terra, resultando no grande dilúvio. Gênesis 6 e 9. A terra inteira foi submersa, e apenas Noé, sua família e os animais escolhidos foram salvos na arca que Deus havia designado. Este dilúvio foi o resultado da desobediência e erro no tempo das ações humanas. A água, que é um símbolo de vida e purificação, se tornou uma ferramenta de destruição devido à desobediência do homem.
Essas duas histórias são poderosos exemplos de como o uso da água no tempo certo, ou errado, pode levar a resultados completamente opostos. Naamã, embora inicialmente não entendesse o propósito, obedeceu e usou a água no tempo certo, trazendo-lhe cura. Enquanto isso, a humanidade nos tempos de Noé, por desobedecer, fez com que a água se tornasse uma ferramenta de destruição no dilúvio. Você está disposto a viver sob a direção de Deus e usar a água no momento certo em sua vida. Lembre-se de que cada decisão que você tomar, por menor que seja, pode afetar seu futuro e sua vida. Viver no tempo certo e obedecer a Deus não só traz vida, mas também o protege de consequências indesejadas. Deixe que a sabedoria e obediência de Deus o guiem, e você verá que a água em sua vida trará cura, purificação e paz. Na vida cotidiana, às vezes não percebemos que cada ação, por menor que seja, reflete o nosso coração. Uma ação pode ser um ato de obediência ou um ato de desobediência. Por isso, a obediência e a desobediência, nas pequenas coisas, têm um impacto profundo em nossas vidas, podendo até mesmo decidir a proteção e as bênçãos que Deus tem para nós. A Bíblia nos mostra que cada ação grande ou pequena pode ser uma expressão do nosso coração. Deixe-me explicar melhor a importância da obediência nos detalhes pequenos da vida. A Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15:22. Isso enfatiza que a obediência a Deus mesmo nas coisas pequenas é o que Ele exige e valoriza acima de tudo. Não pense que a obediência só é importante nas grandes decisões. Na verdade, obedecer nos detalhes pequenos da vida traz proteção e bênçãos. Uma pequena ação, como fazer a coisa certa em situações difíceis, ou simplesmente viver com integridade no trabalho diário, é uma expressão da nossa obediência a Deus. Um exemplo claro da importância da obediência nas pequenas coisas é a história de Naamã, o comandante sírio. Naamã foi curado da lepra quando ele obedeceu ao profeta Eliseu e se banhou no Rio Jordão, um ato aparentemente simples, mas que exigia obediência total. Quando Naamã decidiu obedecer e seguir a orientação do profeta, ele foi completamente curado. Reis 5:14. Isso mostra que a obediência, até nos menores detalhes, como se banhar no rio, pode trazer cura e bênçãos de Deus. Por outro lado, quando desobedecemos e não seguimos a orientação em pequenas ações, podemos abrir a porta para confusão e escassez em nossas vidas. A história do rei Saul, em 1 Samuel 13:14, é um exemplo claro das consequências da desobediência em pequenos detalhes. Quando o rei Saul não obedeceu à orientação de Deus sobre esperar Samuel antes de oferecer o sacrifício, ele fez isso por conta própria. Isso levou à perda da proteção e das bênçãos de Deus. Como resultado, Saul perdeu o apoio de Deus e o reino. Então, por que a obediência nas pequenas ações é tão importante? A obediência não é apenas uma questão de seguir regras, mas uma expressão de humildade e confiança na direção de Deus. Quando obedecemos, estamos demonstrando que confiamos na orientação dele, que colocamos nossa fé no plano perfeito que Deus tem para a nossa vida. Cada pequena ação de obediência é uma afirmação de que estamos vivendo sob sua direção e proteção. E é por isso que a obediência traz proteção e bênçãos. Pergunte a si mesmo: você está vivendo de maneira obediente em cada detalhe da sua vida? Talvez você não perceba, mas cada ação, desde a maneira como você trata os outros, até as decisões diárias, reflete o seu coração. Quando você vive com obediência, mesmo nas menores coisas, verá que está sendo protegido e guiado pela sabedoria de Deus, e as bênçãos se derramarão sobre sua vida. Você está pronto para mudar suas pequenas ações e viver de acordo com a obediência a Deus em todas as circunstâncias.
Lembre-se de que a obediência em cada pequeno detalhe trará proteção e bênçãos que você não pode imaginar. Na vida, a ordem e o ritmo espiritual que Deus estabeleceu trazem um poder imenso. Cada um de nós pode aprender muito ao viver de acordo com o ritmo de Deus, especialmente em paciência e na capacidade de esperar o momento certo para agir. A Bíblia compara essa paciência à imagem do semeador. Assim como o semeador precisa de tempo para a semente crescer e se desenvolver, também precisamos de paciência para esperar o tempo que Deus determinou para cada evento em nossa vida. O poder da ordem no ritmo espiritual não é apenas agir no momento certo, mas também a capacidade de esperar com confiança e paz. Quando agimos de acordo com o tempo de Deus, não somos pressionados por emoções ou pressa. Por outro lado, quando somos impacientes e queremos que tudo aconteça imediatamente, facilmente, caímos no caos e não recebemos as bênçãos que Deus preparou para nós. A Bíblia, em Provérbios 19:2, nos alerta sobre a pressa. A falta de conhecimento é prejudicial. Quem é apressado peca. Isso mostra que quando agimos com pressa, sem esperar a orientação e o tempo de Deus, facilmente tomamos decisões erradas, resultando em consequências indesejadas. A pessoa apressada age apenas com base nas emoções momentâneas, sem refletir profundamente e sem ter plena consciência do que está acontecendo. Decisões assim geralmente não são duradouras e facilmente levam ao fracasso. Por outro lado, a pessoa sábia espera pacientemente pelo momento certo que Deus já determinou. Ela entende que tudo na vida tem seu tempo e agir no momento certo traz resultados muito melhores do que agir precipitadamente. A pessoa sábia sabe que a paciência não é apenas uma virtude, mas uma parte do amadurecimento e confiança em Deus. Quando vivemos de acordo com o ritmo divino, veremos que tudo acontece no tempo certo, e as decisões que tomamos nos levam a bênçãos, paz e prosperidade. Deus estabeleceu uma ordem perfeita no universo e somos convidados a viver dentro dessa ordem. Cada ação, cada decisão em nossa vida pode refletir a confiança no tempo que Deus planejou. Quando vivemos com paciência, esperando o momento, dele percebemos que tudo acontece de forma perfeita e que tudo em nossas vidas tem um propósito. Então você está pronto para viver no ritmo divino de Deus. Você pode deixar de lado as emoções momentâneas, as pressas e entrar em uma vida cheia de paciência, confiando no tempo que Deus tem para você. Lembre-se assim, como o semeador precisa de paciência, para ver os frutos você também precisa de paciência na vida para receber as maravilhosas bênçãos que Deus preparou para você. Viva no ritmo dele e verá que sua vida estará repleta de bênçãos e paz. Na vida, às vezes, nos deparamos com situações onde a ação apressada pode levar a consequências indesejadas. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os perigos de agir sem pensar e de ser impaciente. Um exemplo claro disso está na história do rei Saul e de Eva, que por agirem com pressa, tomaram decisões erradas que não só afetaram a eles, mas também o seu povo e as gerações futuras. O rei Saul, segundo a Bíblia, foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. No entanto, em um momento decisivo, Saul agiu apressadamente e desobedeceu a Deus. Essa história está registrada em 1 Samuel 13, 13 e 14. Quando Samuel não chegou para oferecer o sacrifício a Deus, Saul fez isso por conta própria, sem esperar pela orientação divina. Esse ato não só violou a palavra de Deus, mas também foi um reflexo da impaciência de não saber esperar pelo momento certo. O resultado foi o julgamento de Deus, e Saul perdeu o apoio divino, assim como o seu reino. A história de Eva no Jardim do Éden também é um grande exemplo de impaciência e pressa. Quando a serpente a seduziu a comer o fruto proibido,
ela não ouviu o alerta de Deus e agiu precipitadamente. O resultado não foi apenas um pecado, mas também a introdução do pecado no mundo. Essa história nos lembra que decisões apressadas e não ponderadas podem levar a consequências de grande alcance e imprevisíveis. Quando agimos com pressa, não só nos prejudicamos, mas também podemos abrir a porta para o caos em nossas vidas. Agir sem pensar é como tomar um banho no momento errado. Uma ação sem discernimento, sem reflexão e inoportuna. Assim como a água na Bíblia é um símbolo de vida e purificação quando usada no momento errado, ela pode se tornar um instrumento de dano. O inimigo sempre tenta nos seduzir a agir rapidamente, sem pensar para que cometamos erros. Esses erros não só afetam a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Este é o truque do inimigo, nos incentivar a agir sem pensar e sem ouvir a orientação de Deus. Isso pode levar a perdas, confusão e decisões irreparáveis. Como então evitar a pressa e o truque do inimigo? A resposta está em viver de forma atenta, cautelosa e sempre buscar a orientação de Deus em todas as decisões. A Bíblia nos ensina a obedecer, esperar pelo momento certo e não nos deixarmos levar pelas emoções ou impulsos momentâneos. Deus nos ensinou que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 7:3:1. E somente quando agimos no tempo certo, guiados por Ele, recebemos proteção e bênçãos. Pergunte a si mesmo: você está vivendo com discernimento e evitando cair no truque da pressa? Você está esperando pela orientação de Deus em cada decisão, por menor que seja? Lembre-se de que a pressa pode levar a erros irreparáveis, enquanto a paciência e o discernimento trazem paz e bênçãos. Quando você vive sob a orientação de Deus, verá que Ele sempre o guiará no caminho certo, e suas decisões não apenas o protegerão, mas também trarão prosperidade e paz à sua vida. Evite a pressa e viva conforme o ritmo de Deus, pois esse é o caminho para a vida e para as bênçãos eternas. A vida de cada um de nós foi criada segundo uma ordem divina, estabelecida por Deus. Cada ação do nosso cotidiano, até mesmo as mais simples como tomar banho, pode ter um significado espiritual refletindo nosso relacionamento com Deus e nossa obediência a Ele. Este ato, que pode parecer comum se fizermos segundo a orientação do Espírito Santo e vivermos de acordo com a ordem que Deus estabeleceu, veremos que até mesmo nas coisas mais pequenas, Ele deseja estar presente e influenciar nossas vidas. A Bíblia nos ensina que todas as ações da vida podem se tornar uma expressão de obediência ou desobediência a Deus. A obediência nas pequenas coisas traz paz, purificação e bênçãos. Por exemplo, quando trabalhamos, descansamos, ou até em hábitos simples como tomar banho, podemos fazer isso com gratidão e vigilância, reconhecendo que tudo é um presente de Deus. Em ações que parecem insignificantes, podemos encontrar a presença de Deus e perceber a santidade em cada momento. Mas será que estamos vivendo de acordo com a ordem que Deus estabeleceu? Às vezes, no corre-corre da vida, facilmente perdemos a vigilância em nossas ações diárias, como se vivêssemos sem a direção de Deus. Esse é o momento em que precisamos examinar nossas vidas, refletir se nossos hábitos, ações e decisões estão refletindo obediência e confiança em Deus. Deus nos chama a viver com vigilância e a organizar tudo em nossa vida segundo a sua ordem. A pergunta é: você tem vivido segundo a ordem que Deus estabeleceu para você? Tem reservado tempo para orar e buscar a orientação de Deus em cada pequena decisão da sua vida? Deus deseja que o encontremos não apenas nas grandes decisões, mas também nas menores. Quando vivemos no ritmo de Deus, veremos que tudo na vida, mesmo as ações simples como tomar banho, pode se tornar uma oportunidade para demonstrarmos respeito e obediência a Ele. Portanto,
reserve um tempo para examinar sua vida. Organize seus hábitos diários segundo a ordem de Deus, para que cada ação na sua vida reflita respeito e obediência a Ele. Quando você viver assim, não apenas encontrará paz na vida, mas também receberá as bênçãos imensuráveis de Deus. Deixe que sua vida seja um testemunho vivo da glória de Deus em cada ação, desde as coisas mais simples até as decisões importantes da vida. Você está pronto para viver segundo a ordem que Deus preparou para você. Viva cada dia com vigilância e obediência, para que sua vida reflita respeito por Ele, e você receberá a paz e as bênçãos que Deus preparou para você. A bênção é um presente maravilhoso que Deus deseja dar a cada um de nós. No entanto, para receber essa bênção, precisamos entender que a obediência a Deus é a chave que abre a porta para essas bênçãos. Na Bíblia, o livro de Deuteronômio 28 nos ensina claramente que a obediência trará bênçãos e essas bênçãos seguirão você. Não se trata de um ato mágico, mas de uma obediência sincera que leva a bons resultados, prosperidade e paz na vida. Deuteronômio 28 é um dos trechos mais importantes da Bíblia que nos ajuda a entender sobre obediência e bênção. Deus prometeu que, se o seu povo obedecer aos seus mandamentos, Ele abençoará os seus filhos. Essas bênçãos não virão apenas em uma área específica, mas cobrirão todos os aspectos da vida, trabalho, família, saúde e relacionamentos. Vocês serão abençoados na cidade e abençoados no campo. As bênçãos de vocês virão sobre vocês e os seguirão. Deuteronômio 28, 3, 4. No entanto, há algo muito importante que precisamos notar. A obediência não é um ato mágico, mas uma humildade e confiança em Deus. Muitas pessoas podem entender mal que obedecer a Deus é apenas realizar alguns rituais ou cerimônias para comprar a bênção. Mas isso não é verdade. A bênção não vem de seguir os mandamentos de forma cega, mas de um coração obediente, uma mente aberta, pronta para receber e seguir as orientações de Deus. A obediência deve vir do amor, do respeito e do serviço a Deus, não do medo ou da expectativa de benefícios pessoais. Precisamos entender que as bênçãos de Deus não são o resultado de ações feitas em benefício próprio ou com um objetivo específico. As bênçãos vêm de viver de acordo com o plano que Deus preparou para nós. Quando obedecemos a Deus, não apenas recebemos bênçãos, mas também crescemos no nosso relacionamento com Ele, vivendo em sua paz e proteção. Então você está pronto para obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Você acredita que a obediência o levará às bênçãos que Deus preparou para você. Deixe que a obediência e a confiança em Deus sejam a motivação em cada decisão sua, e você verá que as bênçãos o seguirão. Lembre-se de que as bênçãos não são algo que podemos comprar, mas sim o resultado natural de viver em obediência a Deus, vivendo segundo a ordem que Ele estabeleceu. O sono é uma parte essencial de nossas vidas, não só ajudando o corpo a se recuperar, mas também sendo um tempo em que estamos protegidos e cuidados por Deus. No entanto, nem todos reconhecem totalmente a importância do sono dentro de uma vida de vigilância e obediência à vontade de Deus. Na Bíblia, especialmente no Salmo 91, Deus nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, 1. Isso nos mostra que o sono não é apenas um descanso físico, mas também uma parte da vida espiritual, onde encontramos paz e proteção de Deus. Deus estabeleceu o sono não apenas para que nosso corpo se recupere, mas também para que nossas almas descansem sob sua proteção. Enquanto dormimos, nossos corpos e mentes são renovados, mas o mais importante é que o sono é um tempo em que Deus nos guarda. O sono é um presente de Deus para que possamos descansar, recuperar forças
e ser protegidos de forças malignas. Quando obedecemos a Deus e permitimos que Ele controle todas as áreas de nossas vidas, incluindo o sono, experimentamos uma segurança absoluta sob suas asas. A Bíblia também nos ensina em Salmo 127:2, porque Ele dá ao seu amado enquanto dorme. Isso é um lembrete de que o sono não é apenas descanso, mas também uma expressão do amor e cuidado que Deus tem por nós. Deus não apenas nos protege enquanto estamos acordados, mas também enquanto dormimos. E quando nos entregamos ao sono, Ele continua a nos guardar de todo mal e perigo. O sono se torna um ato espiritual quando reconhecemos que, em nosso descanso, confiamos plenamente na proteção de Deus. Dormir não é apenas um ato físico, mas também uma maneira de viver em obediência e confiança em Deus. Se o sono for feito corretamente com gratidão e confiança em sua proteção, torna-se um ato espiritual. Quando dormimos com fé na proteção de Deus, não temos medo, não estamos ansiosos e não somos sobrecarregados por pensamentos negativos. Sabemos que seja acordados ou dormindo, Deus está sempre conosco, nos protegendo e cuidando de nós a cada momento. O sono se torna uma expressão de entrega total a Deus, demonstrando nossa confiança absoluta em sua direção e proteção. No entanto, para que o sono se torne um ato espiritual, precisamos viver em vigilância e obediência a Deus durante todo o dia. A obediência e a preparação mental antes de dormir são muito importantes. Não devemos deixar que ansiedades, estresse ou pensamentos negativos dominem nossa mente antes de descansar. Em vez disso, devemos dedicar um tempo para orar, entregar nossas preocupações e fardos a Deus e confiar que Ele nos protegerá enquanto dormimos. Ao fazer isso, o sono deixa de ser apenas um ato físico e se torna um ato espiritual, onde recebemos consolo e proteção de Deus. Deus criou o sono como parte da ordem da vida, que Ele estabeleceu para nós. Mas o sono não pode ser um presente completo, se não vivermos corretamente com Deus durante o dia. A pergunta é: você está pronto para receber o sono como um ato espiritual? Você está pronto para entregar todas as suas preocupações e cansaço a Deus antes de dormir? Se você fizer isso, receberá a paz e a proteção maravilhosas de Deus. E verá que o sono se torna uma parte importante da sua jornada espiritual. Não se esqueça de que o sono é uma parte da proteção que Deus oferece a você. Quando você obedece a Ele e confia em sua orientação, receberá as bênçãos do Senhor, e o sono se tornará um presente divino, ajudando a renovar suas forças e trazer paz no abraço protetor dele. Deixe que seu sono seja uma expressão de confiança na proteção de Deus. E você perceberá que Ele está sempre ao seu lado, não apenas quando você está acordado, mas também quando você descansa. A responsabilidade de manter o fogo espiritual durante a noite é um tema importante na vida espiritual de cada crente. Levítico 6:13 destaca que o fogo deve ser mantido aceso durante toda a noite. Esta é uma lição sobre perseverança, vigilância e a continuidade em buscar a Deus mesmo quando a escuridão nos envolve. O fogo na Bíblia é frequentemente associado à presença de Deus e ao Espírito Santo. Ele simboliza vida, santidade e uma paixão contínua por Deus. Manter o fogo aceso durante a noite não é apenas uma ação física, mas também um lembrete de nossa responsabilidade em buscar continuamente a presença de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Manter o fogo espiritual durante a noite não se refere apenas a manter a chama no templo, mas também é um símbolo de continuidade em nossa vida espiritual. A chama não deve se apagar, não deve esfriar, mas deve continuar ardendo, mesmo quando a escuridão da noite nos envolve. Este é um chamado para viver em vigilância, sem nunca deixar de estar próximos de Deus, sem cessar de orar, adorar e buscar a sua direção.
É nas horas de escuridão, quando tudo ao nosso redor parece silencioso e tranquilo, que mais precisamos manter o fogo espiritual aceso para que não nos percamos na escuridão do mundo. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de como manter o fogo espiritual durante a noite. Na Bíblia, vemos que Jesus passava toda a noite orando, buscando a direção do Pai. Um exemplo claro disso é em Mateus 14:23, onde está escrito que Jesus subiu a montanha para orar sozinho e ali passou a noite em oração. Este é um exemplo maravilhoso de como viver em vigilância e buscar continuamente a direção de Deus, mesmo diante de dificuldades e cansaço. Jesus, embora filho de Deus, nunca deixou de orar, pois sabia que a proximidade com o Pai era essencial. E a oração durante a noite era a maneira como ele mantinha um relacionamento íntimo com Deus. A partir do exemplo de Jesus, aprendemos que manter o fogo espiritual durante a noite não é apenas uma ação física, mas também uma atitude espiritual. Devemos buscar a Deus em todas as circunstâncias, não apenas nos momentos fáceis e favoráveis, mas também nas noites escuras, quando nos sentimos cansados e sem forças. Orar durante a noite é uma maneira de buscarmos a paz e a direção de Deus. Este é um lembrete de que nos momentos de provação, quando a escuridão parece nos cobrir, devemos persistir e manter o fogo da oração aceso, mantendo nossos corações prontos para receber a direção de Deus. O fogo durante a noite também simboliza a vigilância no coração de cada crente. Quando a escuridão do mundo tenta invadir o coração das pessoas, quando nos sentimos fracos, desesperados ou sem direção, é exatamente nesse momento que o fogo espiritual deve arder com força para iluminar e guiar. Isso não significa apenas orar durante a noite, mas também ser vigilante em todas as ações e decisões da nossa vida diária. Devemos manter o fogo do amor da fé e da obediência a Deus, sempre aceso independentemente das dificuldades que enfrentamos. Precisamos enfrentar uma pergunta importante. Você está pronto para manter o fogo espiritual durante a noite? Você persevera em buscar a direção de Deus quando a escuridão nos envolve, quando a sensação de cansaço e provação aparece? A história de Jesus é um lembrete poderoso de que precisamos estar vigilantes e nunca desistir de buscar a Deus, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Quando mantemos o fogo aceso durante a noite, não apenas mantemos nosso relacionamento com Deus, mas também nos protegemos contra as tentações e influências negativas do mundo. Deixe cada noite ser um tempo de oração, de buscar a direção do Pai e de manter o fogo espiritual sempre brilhando. Não deixe que a escuridão das provações faça você esquecer a proteção e o amor de Deus. Você pode estar enfrentando dificuldades, mas nunca se esqueça de que mesmo na noite mais escura, o fogo de Deus continua brilhando para iluminar seu caminho. Mantenha o fogo da oração, da adoração e da busca pela direção de Deus aceso. E você verá que Ele sempre estará ao seu lado guiando você através de todas as provações. Viver em harmonia com Deus não é apenas seguir regras religiosas ou participar de rituais de adoração. Na verdade, é uma vida construída sobre a obediência e confiança no plano e na ordem que Deus estabeleceu desde o princípio. A Bíblia ensina que quando vivemos em harmonia com Deus, tudo em nossa vida funciona de maneira equilibrada, desde o trabalho, a família, até os relacionamentos pessoais. Tudo isso leva à prosperidade, paz e propósito. Vamos voltar a uma famosa passagem bíblica do livro de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta não é apenas uma promessa, mas um princípio de vida, mostrando que quando colocamos Deus em primeiro lugar e vivemos segundo a ordem espiritual que Ele estabeleceu, as bênçãos virão até nós. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, não apenas recebemos paz interior,
mas também somos abençoados tanto material quanto espiritualmente. Viver em harmonia com Deus não é um sacrifício ou uma condição desfavorável, mas uma vida cheia de prosperidade e propósito. Quando você vive em obediência e harmonia com a ordem dele, você receberá bênçãos não apenas nesta vida, mas também na vida eterna. A paz que você alcança ao viver em harmonia com Deus não é algo fácil de encontrar neste mundo, mas é um presente inestimável de Deus para aqueles que o buscam e confiam nele. Um exemplo claro de viver em harmonia com Deus é seguir sua ordem na vida cotidiana, até mesmo em ações simples como tomar banho. Para muitos, não tomar banho à noite pode ser entendido como uma superstição, mas na verdade é uma maneira de respeitar a ordem que Deus estabeleceu para o universo e para nós. Na Bíblia, Deus estabeleceu tudo dentro de uma ordem perfeita e cada ação em nossas vidas pode refletir nossa obediência ou desobediência a Ele. Não tomar banho à noite não é superstição, mas sim um respeito pela ordem de Deus. A noite é um tempo para descansarmos, permitindo que nosso corpo e mente se recupere após um longo dia. A noite também é um momento em que o mundo espiritual opera com força, onde podemos facilmente ser influenciados por fatores negativos se não vivermos em vigilância e seguirmos a ordem que Deus estabeleceu. Quando não tomamos banho à noite, isso demonstra que reconhecemos que o tempo de descanso é necessário para nossa recuperação e que nossa mente também precisa ser protegida. Assim como viver em harmonia com Deus, precisamos saber ter paciência e respeitar o tempo que Ele nos deu para descansar e ser restaurados. Viver em harmonia com Deus é viver uma vida com propósito, paz e prosperidade. Não podemos viver segundo nossa própria vontade e esperar receber as bênçãos de Deus se não vivemos de acordo com a sua ordem. Viver segundo a ordem espiritual não é apenas realizar rituais de adoração ou seguir regras morais, mas também fazer tudo em nossa vida diária, com obediência a Deus. Quando você vive assim, não só recebe paz, mas também experimenta a prosperidade que Deus tem reservado para você. Muitas pessoas buscam prosperidade material nesta vida sem entender que a verdadeira prosperidade vem de viver corretamente com Deus. Deus prometeu que aqueles que vivem segundo sua vontade serão abençoados. A prosperidade que Deus concede não é apenas sobre posses materiais, mas sobre paz interior, harmonia nos relacionamentos e uma vida cheia de propósito. Quando você vive segundo a ordem de Deus, sua vida terá um propósito claro. Você não precisará se preocupar com o futuro ou buscar coisas fúteis. Em vez disso, viverá com o único propósito de glorificar a Deus em cada ação. Quando você vive de maneira correta com Deus, Ele o guiará em cada passo e você verá que sua vida será cheia de bênçãos não apenas materiais, mas também espirituais. A prosperidade que Deus concede aos que obedecem a Ele é uma prosperidade completa. Você verá que será protegido, guiado e viverá em paz, a paz que Deus deseja para você. Quando você vive em harmonia com Deus, não só experimenta prosperidade, mas também paz, alegria e uma vida cheia de significado. Viver em harmonia com Deus traz paz, prosperidade e propósito. Quando vivemos de acordo com a ordem que Deus estabeleceu, recebemos todas as bênçãos que Ele preparou para nós. Viver corretamente com Deus não se resume às ações do dia a dia, mas também em seguir sua orientação em cada decisão, seja grande ou pequena. Não tomar banho à noite, embora pareça uma ação simples, é uma maneira de demonstrar respeito pela ordem que Deus estabeleceu. Viva em harmonia com Deus, coloque-o em primeiro lugar, e você verá que Ele lhe concederá paz, prosperidade e uma vida com propósito. O que você está esperando? Comece hoje a viver de acordo com a ordem de Deus e receba as bênçãos que Ele preparou para você.